Olá, mais um Pod Mãe. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Júlia Cristina. Ela é psicóloga e ela vai falar um pouquinho com a gente sobre o desenvolvimento, né, da criança. E dá até um alívio, sabe? Entender que tudo faz parte de um processo e de que tudo é uma fase, né? E aqui com a gente também a Gabi Cardoso. Oi, gente! E a Roberta Santo. Oiê! Bora! Quando eu a conheci há pouco tempo, e aí, quando eu vi o conteúdo, assim, eu achei maravilhoso. E queria muito que você realmente viesse para falar da evolução, inclusive, do que é uma criança. Né? Assim, a gente tem hoje uma percepção de mundo, né, da criança e tudo mais. Óbvio que já teve uma evolução muito grande. E a gente nem acredita o que era uma criança até umas décadas atrás, né? E aí, antes até de a gente aprofundar o assunto, eu queria que você passasse um pouquinho sobre quem é a Júlia, né? E para a gente começar a aprofundar realmente de como começou essa questão do desenvolvimento social da criança no nosso mundo moderno. Oi, Gabi, oi, Roberta, oi, gente. Então, a Júlia é mãe, né, antes de tudo. E a minha curiosidade, assim, né, eu tive a minha filha e eu queria sempre dar o melhor para ela em desenvolvimento, aquela coisa de mãe, né, a gente sempre quer dar o melhor. E há 10 anos atrás a gente não tinha tanta informação. Então, eu usava as ferramentas que eu tinha, eu procurava uma coisa ou outra, achava na internet, mas não tinha tanto livro, não tinha tanta informação, tanto acesso. E eu acabei indo para a faculdade de psicologia para eu aprender. E na faculdade de psicologia eu tive o Bruno, que é o meu segundo filho, e eu já comecei a olhar para o Bruno de uma maneira diferente por causa da faculdade. Eu já tinha aprendido na faculdade sobre desenvolvimento infantil. E aí, num dado momento, o Bruno teve um salto de crescimento que foi um terror na minha vida, assim. Eu fiquei sem dormir, e ficar sem dormir é uma coisa muito complicada para mim. Então, assim, eu tava no meu limite, e aí eu falei, não, gente, tem que ter uma solução. E eu fui pros livros de psicologia, fui estudar de novo desenvolvimento infantil. Eu falei, cara, o que tá acontecendo com esse garoto? Que tem que estar a resposta aqui. E eu achei a resposta. Era um salto de desenvolvimento, entendi o que estava acontecendo. O que eu podia fazer para acolher e para fazer com que fosse menos complicado para ele e para mim, naquele momento. E deu super certo. E no momento que deu super certo, eu falei, nossa, isso é maravilhoso, eu quero contar isso para todo mundo. O que seria Mas antes, antes, só para entender aqui, antes da sua primeira filha, como chama a sua primeira filha? A Sofia. Sofia, tá. Sofia. Antes da Sofia, você tinha outro trabalho, vamos chamar assim. Eu sou formada em marketing, eu era analista de Certo. dados, trabalhei como analista de dados 10 anos. Ah, legal. E chegou, e eu entrei na faculdade de psicologia, não era a minha pretensão trabalhar com isso de forma alguma. Mas você entrou para conseguir educar a sua filha. Sim. Então, assim, entrar numa universidade, estudar psicologia foi para ser mãe. É Sim. isso, eu acho que isso é legal aqui, né, para Isso, o eu fui nosso estudar público. pra Quer ser dizer, mãe. eu vou estudar para ser mãe. Sim. Não é só a maternidade que vai me ensinar. Não é só o instinto, né? É. Aquela coisa do E instinto. nesse salto de desenvolvimento que você fala, que o Bruno, seu segundo filho, teve, você falou que foi um terror, mas por quê? A Sofia não teve? A Sofia Na teve. mesma fase? A Sofia teve. Só que eles são muito diferentes. Entendi. Então, assim, a Sofia foi muito tranquila, mas não só questão de temperamento. A Sofia teve dente, e quando a gente viu, ela tava cheia de dente na boca. Uhum. A Sofia passou pelos saltos que a gente não percebeu, tanto que eu não sabia que existia. Uhum. A Sofia só foi um pouco complicada quando fez os 2 anos. E aí ela entrou. Assim, ela era um anjo, aí entrou naquela fase Da birra. rebelde. que sim, a gente dos 2 aos fala. 5 que a gente tem quer um matar todo podcast, dia. falando sobre birras. Exatamente. Não, é que é a fase ruim da criança, né? Não é a fase ruim, na verdade, é uma ótima fase, porque é né? a fase que a Pra criança eles. tá começando a sua autonomia. Pra eles. Pra eles é excelente. Não, eu quando ganhei o Bruno, assim, que eu olhei o Bruno, eu falei, meu Deus, ele vai fazer 2 anos. Eu tinha esquecido, porque eu acho que a gente esquece. Isso, Aí eu falei, gente, eu tinha esquecido. Aí, enfim, aí a Sofia passou sim, mas a Sofia foi tudo muito tranquilo ou muito inconsciente. Talvez eu não tinha consciência, e aí eu tava naquela loucura da maternidade e... Ou estudando também, enfim. não sei. Tava Eu em sei outro que momento, com o né? Bruno, assim, mas assim,
A Sofia tem as fases muito definidas, assim, ela fez 3 anos, acabou, ela virou a criança que me devolveram, minha criança de 1 ano. O Bruno, não sei quando você vai passar, não. Quantos anos ele tem hoje? Ele vai fazer 3 dia 11, agora de outubro. Ah, a minha já tem 8, não sei quando vai passar. A minha mais nova tem 8. Ainda tá nessa fase de autonomia. E o que seria o salto, né? Então, é uma grande mudança de fase? Então, o que acontece? Quando a gente não nasce com o nosso cérebro pronto, né? Que é uma coisa que é relativamente nova. A gente leva 25 anos para estar com o cérebro maduro. Então, quando a criança nasce, ela não tem as suas conexões neurais, ela não tem nada, ela tá ali formando. Ela tem, porque ela traz recordações do útero, né? Mas ela não é como a gente. Então, ela aprende. Então, tudo ela aprende. Então, assim, no primeiro mês, ela tem o salto de desenvolvimento, porque ela aprende a fixar o olho. E aí, isso gera um boom na cabeça da criança. Então, são esses booms, e são 10 no primeiro ano. São 10, é primeiro mês, segundo mês. Porque, assim, os 3 primeiros anos é a fase que a gente mais aprende na vida. Então, eu aprendi mais nos 3 primeiros anos do que nos outros 30. Então, imagina o seu cérebro recebendo informação o tempo inteiro. Então, ele chega uma hora que, para fazer essa assimilação, ele dá essa bugada, que é esse salto de crescimento. Então, a criança ela fica um pouco mais carente, ela fica mais chorosa, ela tem mudanças na rotina do sono. Então, é tudo o cérebro aprendendo, só que o cérebro ele tá aprendendo o tempo todo. E aí, eu disse que foram 10, né? Então, tem no primeiro mês, no segundo, no terceiro, aí depois vai ficando um pouco mais espaçado e vai até 1 ano e meio. E aí, quando ele acaba, entra nos 2 anos. Que é a autonomia, né? Que aí é a fase da autonomia. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a evolução mesmo social, né? Da questão da criança. Como era a criança vista no passado e hoje o fato de a gente ter consciência de que a criança ter limitações sociais, né? Porque quando você diz que o cérebro ele tá maduro aos 25 anos, é onde ele forma a região do cérebro onde ele é a área social, né? Seria a área dos filtros, né? Isso. E no passado não se tinha esse conhecimento, né? Então, assim, a criança, ela já era mãe muito nova. Ela já tinha responsabilidade. Sim, 16, 17, 18 anos era mãe. No passado. Ou até menos ainda, A né? minha mãe foi mãe com 18. Ah, nova. A minha mãe casou com 16. Então, assim, tinham responsabilidades sociais totalmente diferentes do que a gente tem hoje, de legislações e coisas do gênero. Podia mudar o título também, né? Pra 25 agora. Pensando bem. A pessoa só podia votar com 25 anos. Pensar nisso. Fica a dica. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa evolução do desenvolvimento social da criança, né? Então, quando a maioria de nós aqui nasceu, a gente não era um ser social, porque o ECA foi da década de 90. Então, antes de 1990, a criança não tinha nem direitos. Então... eu era uma criança sem direitos. Isso é seguro. Eu fui uma criança totalmente sem direitos. E aí a gente não tinha direitos, então a gente não era um ser social até a década de 90. Aí a gente volta mais um pouquinho, a gente começou a falar de introduzir, de estudar a criança na sociedade na década de 80. Piaget começou a falar, né? Piaget foi ele não era biólogo, ele era psicólogo, mas ele fazia as observações, ele foi, assim, muito importante para a psicologia do desenvolvimento. E então, Piaget, em 40, estava começando a falar de desenvolvimento cognitivo. Então, assim, é tudo muito cedo. Então, na Idade Média, porque quando a gente fala em Idade Média, a gente pensa que é um tempo muito longe, né? Mas a Idade Média tem mais ou menos 200 anos ali. E ela... E aí eu costumo falar, né? Que o mundo tem 4 bilhões de anos. Então, o que são 200 anos? Desculpa, dentro de 4 bilhões, né? E então... Lá na Idade Média, as crianças elas eram totalmente vistas como mini-adultos, assim. Quando nascia e era dependente, ela ficava junto, né? Não da mãe, da mãe de leite, porque não tinha esse contexto social da família também lá. E aí ela ia crescendo, e quando fazia 7 anos era um adulto. Então, assim, as meninas, logo que menstruavam, né? Já podiam casar.
E aí, 8, 9, 10 anos. Os meninos com 7 anos tinham jogo de azar, ia para sexo. Então, eles eram realmente meninos adultos porque não tinha esse conhecimento de que ele não estava pronto. Era muito de olhar, né? Olhava, parece que pode fazer tudo que a gente faz, então ele tá pronto. E não tava. Então, assim, houve uma construção. E aí veio a ideia da escola, e aí houve uma evolução social. E eu acho engraçado que não foi só social, assim, tem um quê de arquitetura que eu achei fantástico quando eu comecei a estudar, que no que mudou os moldes das casas, as famílias começaram a ficar mais junto porque não tinha salas privadas, né? Era tudo amplo, então a gente estava no quarto, né? Você estava no quarto, se a gente quisesse passar, não tinha corredor, tinha que passar pelo quarto. Então, se você tivesse em algum momento íntimo, não tinha problema, eu via. E era comum. Então, isso avançou um pouco, mudou a estrutura das casas, fizeram corredores, e aí os quartos começaram a ficar privados. Começou a ter esse entendimento de privado, que foi onde surgiu essa ideia de família, que até então não existia. E aí, quando surgiu essa ideia de família, que a família passou mais tempo junto, né, família nuclear, pai, mãe e os filhos, os adultos começaram a olhar diferente para as crianças. Começaram a olhar e falar, né, não é bem assim, tem alguma coisa aí. E aí veio Revolução Industrial, né, muitas crianças trabalharam, né, mas quem tinha dinheiro, a burguesia estava começando a lutar pelos direitos da criança. Então, aí que começaram a olhar para a criança, aí veio a psicologia do desenvolvimento, e aí a gente chegou onde a gente está hoje, que assim, a gente ouve muito falar que a gente está na geração mimimi, né? Sim, e eu tenho um ódio, assim, mas eu ia te perguntar isso, a questão de hoje. Então, é com 25 anos, será que também a gente não está criando ou retardando, né, uma fase adulta? Porque, assim, imagino que com 20 anos você já trabalha, você já estuda, você já... Não é que não pode, deve. Sim, deve, imagino que sim. 18, 20, sim. né? Você já não, a minha jovem aprendiz, eu já quero colocar ela, assim. Eu acho importante trabalhar. Eu também acho. Acho que, sem dúvida, estudar... Sim. Eu sou a pessoa que mais defende estudo, tá? Também. Eu sou... assim, eu acho que tem que estudar em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto. Sim. Estudar. E aí todo mundo tem que ter direito à educação e tem que estudar. Mas eu não acho que trabalhar também faz mal, entendeu? Sim. É claro que se for para deixar de estudar, não, né? Ou se for atrapalhar o estudo, também não. Mas retardar, entendeu? Como é que a gente trabalha essa questão aí? Não, é que, na verdade, assim, o cérebro... Até que momento você é adulto e já pode também, né, saber o que você pode decidir e seguir a sua vida? Para não ficar muito estendendo essa questão do pré-adolescente, adolescente, é jovem adulto, e esse jovem adulto estende até os 25, 30 anos. Sim. Não, então, desde sempre, pelo menos eu entendo, e pelo que eu estudo, assim, o que a gente faz? A gente cria as crianças com as habilidades que a gente quer que ela tenha para a vida. Sim. E o trabalho, ele te ensina muita coisa. A ter responsabilidade, a lidar com dinheiro, a gerar renda... gerar valor, né? Gerar valor, uma série de coisas, assim, é muito importante. Eu vejo dessa forma, que é muito importante. Então, assim, você vai desde pequenininho, você vai criando habilidades. É a mesma questão de quando começar a ajudar em casa. Então, assim, é uma coisa que você começa desde cedo, porque a criança, ela tem que catar o brinquedo dela. Sim. Porque se você, lá no começo, não ensinar a catar o brinquedo, ela lá na frente, ela... Vai deixar tudo jogado, entendeu? E não tem como que sempre a mãe vai ter que catar. Vai ter alguém pra catar, entendeu? E aí cresce, vai morar sozinho e a casa vai ser uma zona, sabe? Isso não faz bem nem psicológico da pessoa. O ambiente influencia muito. Então, você viver num ambiente bagunçado não faz sentido. E isso vai pra tudo, né? Aí vai pro trabalho, vai ser um pouco mais relaxado. Então assim... E aí são pequenas coisas. Então, assim, você ensina hoje a catar o brinquedo, aí amanhã vai estar catando a roupa, aí chega no trabalho vai ser uma pessoa mais organizada. Então, tudo é construção. Sim. Tudo é construção. E pela lei, com 18 anos, você é maior de idade. Então, assim, eu sou do tipo assim, eu quero muito que os meus filhos com 18 anos vão fazer faculdade onde eles bem entenderem, que eu tenha condição para isso. Sim. Se quiser, se não quiser também, mãe, eu quero dar uma volta para pensar. Tudo bem, você tem um ano aí, não, eu concordo. Sabe? Eu acho que assim, tem que voar. Essa questão dos 17 anos, você prestar vestibular e você ser obrigado a gostar do que você prestou e etc. Não sei. Isso eu falo pra elas.
vai fazer teste vocacional, tal, vai prestar, legal. Mas se não mesmo gostar, assim, né? tudo Você pode bem. estar na faculdade. Sim. Sim. E se não gostar, Muita quiser gente fazer outra faz coisa, até tudo o bem. final e nem exerce, porque não... Eu acho que até o final é sacanagem, né? Caraca, fica Mas lá assim, até o tem fim. algum momento ali na faculdade que eu sou prova disso. Eu fiz 1 ano e meio, não gostei e fiz outra Eu coisa. também fiz 3 anos e larguei. Mas não era tudo o que eu bem, queria. assim, exato. E acho que tudo bem. Acho que você é muito novo com 17 anos pra falar, eu quero ser isso para sempre. Então, eu acho que os pais também têm que ter uma certa flexibilidade. Mas não também estender muito tempo. Mas entende? assim, eu vejo isso como mimo, né? E mimar não é educar. Mimar não é educar. vejo Eu acho isso que como assim, mimo. tem um limite do que dá pra estender certas posturas e atitudes, entendeu? Não, assim, quando a gente fala que o cérebro tá maduro aos 25, foi o que ela falou, a parte do filtro, o nosso córtex pré-frontal. Tá. O resto tá tudo maduro, Tá. entendeu? É a última partezinha do quebra-cabeça que falta encaixar. Então, assim, o que se espera até os 25 anos? É que a pessoa ela seja mais impulsiva, que é normal, que é o que a gente vê. Sim. Eu, assim, depois dos 30... Assume maiores riscos, né? Eu depois dos 30, medo. assim, eu vi outra pessoa. Eu virei outra pessoa. Eu falo, gente, quando eu olho pra trás, por causa disso, eu não tinha esse filtro, então eu me jogava mesmo. E hoje em dia, você pode ver, a gente fala que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando, meu pai pelo menos fala isso, mais medroso. E é por causa disso, porque isso vai amadurecendo. Então, assim, não é porque você é impulsivo que você não pode trabalhar. Eu sabe, acho que por você exemplo. também tem algumas cargas, né? Tem dores, frustrações, obstáculos, tem feridas. Quando você vai ficando mais velho, você vai Acumulando. tendo mais Sim. medo, porque você acumulou também muitas coisas, É. né? No decorrer. Mas eu acho que quando a Júlia fala muito dessa questão de entender o que o ser humano tem a capacidade de desenvolver naquele período. Por exemplo, no passado, quando se falava em a criança trabalhar, muitos trabalhavam em ambientes fabris. Sim. Né? Então, assim, ele talvez não tenha a capacidade de lidar com, inclusive, o perigo de uma fábrica. Sim, né? claro, Então, claro. que na época não se sabia, né? Então, assim, é entender qual é o tipo de atividade, qual é o tipo de responsabilidade capaz de ser dada para determinadas idades, né? Sim. Então, é o que a gente fala, por exemplo, quando você assume uma maioridade, que você ainda é novo e que você fala assim, esse menino não pensa na consequência. Ele tem menos capacidade de projetar uma consequência. Sim, lógico. Ou de falar assim, vai acontecer comigo. Então, ele tem essa impulsividade maior e tudo mais, mas ele já sabe o que é certo e errado porque foi construído. Porém, ele tem uma percepção menor do risco. Sim. Então, é entender que cada fase, ela é comum que isso aconteça, né? E a gente fala assim, sei lá, pro adolescente. Esse adolescente não pensa, porque eu já falei que tem que, sei lá, usar camisinha e não usa... Então, assim, eles são muito mais impulsivos e acham que com ele nunca vai acontecer. E isso faz parte do processo cerebral dele. É difícil você cobrar de uma pessoa nessa idade a capacidade real. O que ele pode ter é você criar alguns medos, algumas pressões, etc. Mas ele não tem isso construído dentro dele. Sim. Né? Então, acho que... E aí, por que eu falo, assim, eu tava conversando com a Júlia no sentido de por que você saber que algumas fases são um processo de construção e de que uma criança não tem condições de ter determinadas atitudes te dá uma leveza como mãe. Porque às vezes você fala assim, putz, eu tô fazendo tudo errado. Por que a minha filha faz isso? Por que ela se joga? E aí você começa a se cobrar e às vezes lidar com ela de uma maneira muito mais rígida, talvez não necessária, né? Mas é uma coisa também que veio dos nossos pais, né? Tipo, que brigava no meio da rua, que dava uns beliscãozinhos. Que dava, Sim, que batia. Que batia, entendeu? sim, que beliscava, que batia, que vem da deixava gente. de castigo, enfim. E aí, essa criação mais rígida, né? E aí é o que eu falo, assim, eu acho que a gente tá numa nova fase que é uma reconstrução da educação, inclusive. Sim, não pode bater, não pode... Tem o ECA, tem a questão dos direitos. Então, e aí por isso que eu acho bacana, eu pedi até pra Júlia trazer pra gente um pouco do que se espera dessa evolução, né? Por exemplo, fala-se muito da questão do terror dos 2 aos 5 aninhos aí, que é a questão verdade, da birra chama e de tudo terror, mais. né? A gente tem até um podcast que a gente fez, né? Sim, Falando sobre falando birras, mentiras e tudo mais. Volta aí pra você ver.
Exato. E aí, quando você descobre que todas as crianças vão passar por isso, Todas. que não é a sua filha... Ai, Deus! Não é a sua filha ou a filha dela, ou especialmente porque você fez algo super errado. Óbvio que você tem que ter, sei lá, o que eu penso é que você tem que ter um bom senso de tudo que você já proporcionou pra criança, né? Se você é um ambiente que você proporcionou brigas entre os pais, a violência, droga, é óbvio que você vai colher coisas diferentes, não é só o processo de educação tradicional. Mas aí eu pedi pra Júlia trazer um pouco disso pra acalmar as mães, no sentido, quais são esses principais saltos, quais são as fases que são esperadas, e quando chegar, como lido, né? Porque Rezo, ela vai acendo passar, uma vela. Ela vai passar. Faço o quê? Peço. Vela coloco de 7 dias? Coloco no Grupo de oração? De Misericórdia. Então, eu acho que a ideia realmente era trazer essa evolução e para deixar as mães realmente tranquilas, que não é só que ela fez algo de errado, mas além sabe? do salto aí do terror, né? Que a gente sabe que vai passar, a Gabi tá ali, né? Está chegando a hora. Vai chegar a minha hora. O dia já vai chegar, meu amor. Misericórdia. Né? Daqui a pouquinho a Eva tá como? Se jogando no chão. Nossa, passando aquela vergonha no débito, no crédito. No Pix. Pix! Bom, mas enfim. Além disso, né? Depois a criança melhora, tal, não sei o que, a gente sabe. Depois tem a fase do pré-adolescente, né? O adolescente eu acho que todo mundo muito conhece. O adolescente a gente caracteriza, me corrija se eu estiver errada, tá? Dos 13 aos 18, é isso? Ou aos 17? Como A é que tá? adolescência, ela começa aos 10. Aos 10? Ah, pensei que era pré. Então, não tem mais isso. Não tem mais? Tem. Ih, Eu ó, também fiquei sabendo quando a minha filha fez 10. Ah, é? Eu pensei Aí que eu era falei, ai, pré-adolescente, dos 10 aos 12. Eu também achava. Eu falo pra minha filha que ela é pré-adolescente. Então eu já É, tô já é lascada. adolescente. Parabéns, Misericórdia. Pietra, já Já tá na é adolescência. adolescente. Tá escutando a Pietra? Eu Misericórdia. descobri isso agora, quando minha filha fez 10. Eu Por falei, isso que tá do jeito que tá aqui, mano. já começa. Tá perdoada, filha. Tô entendendo tudo agora. E aí termina os 17. Agora dizem que termina quase aos 25, né? Vamos terminar antes, tá? Vamos terminar com 15? Uhul. Vamos adiantar o processinho, gente. Entendi. E quais são essas fases, né? Porque a primeira é a questão da descoberta, né, como ser humano, e depois a gente passa para a questão da autonomia, e aí dali para frente, né? Como que é dividido, talvez, essas grandes fases, assim? Então, falando sobre psicologia do desenvolvimento, a gente tem vários teóricos que vão falar isso de várias formas. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente não está falando só do desenvolvimento psicossocial que a gente está falando aqui agora. Mas a gente tem o físico, né? A gente tem o cognitivo e o psicossocial. E vão ter diversos teóricos que vão falar coisas diferentes. Para falar de desenvolvimento psicossocial, eu acho muito interessante trazer um cara chamado Erik Erikson, que ele fala o seguinte, ele fala que no primeiro ano ele divide em 7 etapas. Eu vou pegar a colinha daqui a pouco, porque eu não lembro todas as etapas, porque eu me especializei de 0 a 3 anos. E aí passa dos 3 anos eu preciso colar. Aí Você agora falou, eu o tô estudando terror os 10. é até os 3 anos, eu vou me aprofundar nisso, entendi. Eu me Foi onde você aprofundei teve dos 0 aos 3. dificuldade com o Bruno. Foi quando eu tive o Bruno. Então, assim, como eu tô vivendo muito isso, e é muito mais intenso do que a Sofia aos 10 anos, eu Sim. acabei me aprofundando muito mais. Aí agora que a Sofia entrou na adolescência, eu tenho um livro enorme de desenvolvimento humano, que ele é meu livro de consulta. Aí tem todas as fases, assim, mas cada detalhe de todas as fases, ele é maravilhoso. Aí eu fui lá pros 10 anos e comecei a olhar. Então agora eu comecei a estudar aos 10 anos. Eu tenho um gap aí dos 3 aos 10 anos. Mas, e aí eu preciso da minha colinha. Mas o Erik Erikson, ele fala o seguinte, quando a gente chega no mundo, a gente sai do útero, que é aquele ambiente maravilhoso, e a gente tá num lugar que é frio, que tem luz, que tem som alto, e a gente não tá entendendo nada daquele mundo, a gente fica muito dependente. E aí, a gente começa a chorar, por exemplo, e a nossa mãe não vai atender, que tem muito isso, né? Deixa chorando deixa chorar pra dormir. Só que aí, um recém-nascido, e aí a gente vai falar muito isso, assim, até 1 ano, gente, pelo amor de Deus. Deu 1 ano, chorou até 1 ano, não pode deixar a criança chorando, porque ela tá nesse momento de saber se ela pode confiar no mundo. Então não deixa ela chorando pra dormir, porque ela vai falar assim, cara, eu preciso de um quentinho, de um colinho. De um aconchego, né? De um aconchego, eu tô aqui berrando. Ninguém vem me atender, que mundo é esse? Então ali já é o primeiro desconfiança, e aí tem gente que é desconfiado, né, que não consegue confiar no outro. E aí a raiz tá nesse momento que
precisou de algum acolhimento, alguma coisa ali que E não foi dado. não né? foi dado. Então ele fala, nossa, esse mundo não é confiável. Aí fez um ano, você já pode começar. Pode falar. Não é, né? Coitado da criança. Deveria ser. E aí fez um ano, pode começar a deixar a criança chorar. Em momentos de birra, você que vai chegar lá, pode deixar fazer birra até ficar roxo, não tem problema. A vergonha, se a gente estiver no meio das pessoas, eu faço muito isso. Tá no meio das pessoas, dá aquela agarradinha assim, leva pro cantinho e deixa. Deixa, porque aí ninguém vai falar nada. Porque a gente tem muito isso de social, sabe? Da pessoa olhando. E eu acho que pior é quando a gente tá na frente dos nossos pais, né? Porque a gente quer mostrar que além da gente estar fazendo diferente, a gente tá fazendo certo. Então, a gente sai dessa pressão social. E aí, quando chega uns 2 anos, é a autonomia. Então, quando você deixa a criança fazer birra e chorar e berrar, ela tá experimentando todas as sensações, todas as emoções. Então, você tá permitindo que ela se entenda e se regule. Então, e aí você, né, você deixa beber no copo, né, porque aí vem a transição, sai da mamadeira, vai pro copinho, aí tira a tampinha e né, tira a fralda, e a criança, ela vai ficando, ela escolhe a roupa, meu filho escolhe a roupa. Sim. Tem uma blusa que eu A minha adoro que também. ele odeia. Eu também, ela não deixa pôr. Não põe, ele não põe. Mas eu acho que tem muito. Tem a questão da birra, é normal, toda criança passa, mas tem a questão da personalidade também, né? Tem a questão da personalidade. Tem crianças que têm uma personalidade mais intensa, chamamos assim, que vão dar mais trabalho nessa fase, porque já é uma fase Sim. ruim e vão dar mais trabalho. E outras que são mais amenas e vão ser mais boazinhas. Na verdade, é assim, ele tá na É fase uma autonomia. sorte, né? É uma sorte também da mãe, eu acho. Será que eu vou ter essa sorte? Você vai. Vai. Vai boazinha. Não, mas não sei se é gente. bem sorte, porque a Sofia era muito tranquila. Quando ela fez 2 anos, assim, foi desesperador. Foi desesperador. Eu acho que tanto quanto tá sendo do Bruno. É. Eu acho que sim. A Pietra deu o trabalho dos É dois melhor aos já se 3. preparar pro pior, né? Que daí, se vier o Mas de assim, boa, você vai falar... Então, mas assim, foi 1 ano, assim, dos 2 aos 3. Ela deu trabalho, a Pietra. Sofia. Dos 2 aos 3, ponto. Mas assim, a Betina Não já podia não. ser 2 meses, A né? Tinha que ser Betina um já não. ano. A Betina já, tipo, dos 2 aos 5, 6, até hoje, se bobear. O Bruno começou com 1 ano e meio. E eu acho que vai até os Hoje? 3, até os 4, fácil. Hoje, trocando de roupa, a Pietra falou que a calça dela era bonita, ela achou que ela tava falando que ela era bonita, pegou a escova e deu na menina. Falou, "Por que você tá batendo na sua irmã?" Porque ela falou que ela é mais bonita. Pietra tá falando da calça. Sabe assim? Ela é meio Impulsiva. impulsiva. E aí eu Isso, vejo- essa é a eu palavra. vejo na Mas é a Maria- fase. Tem 8 anos Não, já. não é? É normal. Aí, ó, É normal. Profissional É, disso, a- falando que é normal. A Maria já é no sentido de, tipo, ela começa a ficar nervosa, e se joga e grita. Aí ela vai catando todas as coisas que tem na frente. Tipo, celular, Pra jogar. tudo. Joga. Aí ela calma. Aí ela fala, ai, mamãe, Jogou tudo. desculpa. Eu fico nervosa, eu jogo tudo no chão. E aí, Aí você fala, agora pode catar, querido. eu falo pra ela pegar. Porque Agora assim, você quando vai ela começa a jogar, eu já nem brigo. Eu deixo ela, tipo, extravasa tudo que ela tem pra jogar. Porque antigamente, quando eu brigava, a situação ficava pior. Então, eu agora, o que eu faço? Eu espero passar aquele auge da emoção, da impulsividade dela. Aí eu pego ela no colo, abraço, aí ela vai acalmando. E aí ela mesma fala, ai, mamãe, quando eu tô nervosa, eu não consigo. E agora ela tá até numa fase, Júlia, no sentido de, tipo, tudo ela magoa. Tudo E ela é magoa. normal isso, ia Júlia? falar. É um bom procedimento? Tipo, deixa a criança extravasar tudo e depois passa? Eu não deixo. Não? Eu não deixo. Então ela não recomenda, não. Não Errou. recomendo. Ela não recomenda, então. Eu não recomendo. Mamães, ela não recomenda. recomenda. Não. Por que que eu não recomendo? João Bobo, sabe? Nada disso, assim. Eu não recomendo. Por quê? Porque você tá ensinando a criança a lidar com a raiva. Então, lá na frente... não é legal. Porque a Roberta tava na palestra, né, que a gente se conheceu, eu falei sobre as sinapses neurais, né? Como você ensina. Então, você tá ensinando pra ela que pra ela se aliviar, ela tem que jogar as coisas no chão. Então, não deixa. Aí você fala também assim, como que eu faço? Poxa, eu não sei. E aí você vai ter que... Criando estratégia junto porque, com ela. por Criar exemplo, ela ferramentas com joga ela. coisas, sei lá, brinquedos, coisas Não, dela. ela joga tudo. Qualquer coisa? Qualquer coisa que tiver na Não, não frente. pode. Nossa, então Qualquer não. coisa. Ah, entendi. E se quebrar?
Quebrou. Exato. Aí você vai ficar brava, aí você vai brigar com ela. Vai ser osso? Não, e ela vai crescer, ela vai ficar adolescente, ela vai quebrar. Eu digo É. porque eu quebrava, tá, gente? Eu digo porque eu quebrava. E certamente eu acho que me deixavam quebrar quando eu era criança, eu não sei. Uhum. Mas eu cresci, eu quebrava. E era muito essa visão, assim, não, deixa ela quebrar que ela vai se acalmar. Mas, poxa, não é legal isso, sabe? Assim, quando eu cresci... Tem que ter outra eu- maneira, né? Sim, Pra- e Hoje existe- ela joga alguma coisa no chão. Amanhã ela tá jogando celular, tá jogando computador. Exatamente. Ela joga E da tudo. outra pessoa também, né? Não Sim, só o não dela. só dentro de E aí casa. ela vai entrar no Da relacionamento, outra pessoa é Vai jogar na cara da complicado, pessoa. hein? né? Eu penso É. muito nisso, assim, aí vai crescendo, vai entrar num relacionamento, e aí a gente já não sabe também se a outra pessoa vai ser muito equilibrada. E eu sempre vou, assim, pro caminho da não violência, sabe? Não quebrar. O Bruno bate. E ele sempre bateu. O Bruno tem essa carga, a Sofia nunca bateu. O Bruno tem essa necessidade de pôr pra fora a raiva, né? E aí ele bate. E aí você segura, por exemplo, Hã? a mãozinha. Eu coisa seguro a mão dele, assim, eu já prevejo, eu já sei Sim. que ele vai bater, Sim. porque eu já sei. Sim, você entendo. sabe quando ela vai Você jogar. sabe, e coisa você assim. sabe. Sim. Aí, quando ele ameaça, eu já seguro a mão, falo, olha, aqui nessa casa a gente não bate nas pessoas, porque isso é falta de respeito, e nessa casa a gente respeita as pessoas. Sim. Boa. E todo mundo, assim, sempre falou pra mim, nossa, ele vai dar na sua cara, você vai dar... Mas, assim, às vezes, eu dou uns gritos, assim, porque ele, às vezes, ele acerta. Pô, você tomar um na cara sem estar esperando, Uhum. assim... Uhum. Sabe aquela vontade de revidar? Aí eu dou uma respirada, eu falo, não, eu não vou fazer isso, porque eu vou me arrepender muito. Mas aí eu comecei a fazer isso, segurar ele, e todo mundo falando, ele vai dar no sua cara e tal. Deve ter umas 2 semanas, ele fez assim pra bater, olhou pra mim, abaixou a mão, falou, mamãe, colo. Ah. Aí e meu filho não fala, ele só fala quando quer. Aí eu fui, agarrei ele, assim, ele me abraçou, e ali ele se acalmou e ele não bateu. Aí eu fiquei observando, eu falei, pô, será que tá dando certo? Eu falei, caraca, não Uhum. acredito. Aí, É um teste diário, né? Do e que paciência, funciona. né? Eu tô fazendo isso há 1 ano e Super. meio. Sim. Sim, sim. Nada ele é é rápido, né? Eu Não. acho que é uma dica também que a gente tem que deixar aqui. Eu acho que todos os procedimentos são válidos, são testes, né? Mas nada é muito rápido, né? Não. Tudo é acertos e erros. E repetição, E né? repetição. Uma hora a gente acerta, né? Sim. E é o que eu sempre falo pra elas, assim, tem algumas coisas. A gente, como mãe, tem obrigação de ir e não cansar. Sim. Né? Eu acho que é isso. Eu sou mãe, eu não vou cansar. É. Eu vou repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos. Às vezes Eu não vou cansar, mas a uma hora eu vou ter êxito. É. E eu vou ter. Tem algumas coisas em casa assim que eu quero mudar e eu vou conseguir. Eu sei que não vai ser fácil. É que às vezes você Mas, fala enfim. assim, eu vou travar uma briga. Às vezes Gente, você é tá tão cansada. cansativo. Rola uma É- preguiça, né? Não, Sim. não é nem só isso, é porque é exaustivo, por É. exemplo, pra mim é o momento da Maria Alice comer. Juro pra você, tem É dia que eu já exaustivo. falo assim, ai, eu vou fazer o que ela gosta, o que ela quer, porque eu não Tipo, quero travar uma larga, briga. vou dar qualquer sim. coisa, né? Porque Só não pra ela é comer. uma briga, tipo, de 5, 10 minutos. Não é uma briga de, às vezes, 2 horas tentando fazer a criança comer. E aí eu falo, puta, eu tô exausta, eu não quero travar Sim. essa briga por 2 horas, sabe? Então, igual o caso quando a dentista veio, né? Travar aquela briga. E aí chega numa fase, essa fase dos 2 pra frente, tudo é não. Tudo é não. É, É tipo... briga toda hora, É por por tudo. tudo. É tipo assim, vai comer, é não. É pra se trocar, é não. É pra tomar Sim, banho, é não. é não. É pra escovar o dente, é não. É tudo não. Então, assim, você vive numa exaustão de que, Sim. tipo, Sim. você fala Vai assim, juntando, né? faz o que você É. quiser, Uhum. deixa eu em paz, pelo amor de Deus. E essa questão de você falar não cansar é difícil. É não desistir, que você eu não vai acho. cansar. Não desistir. Isso, é não desistir. Cansar você vai. A Betina tem 8 anos, todo dia é uma briga pra tomar banho. Todos os dias é uma briga pra tomar banho. Sofia tem 10. E é o que eu Betina, vamos tomar banho, Betina. E é o que eu falo pra Viu ela. Eu só? falo, filha, Tão gostoso tomar banho. todo dia vai brigar pra tomar banho? Quentinho, Ela fala, banho quentinho. Então tá bom, todo dia a gente vai brigar pra tomar banho. Você quer assim? Quero. Então tudo bem. Então vai ter Todo briga. dia a gente vai brigar pra tomar banho, todo dia vai ser um estresse, todo dia eu vou perder a voz, todo dia. Mas todo dia você vai tomar banho. É. E todo dia você vai tomar banho chorando, e todo dia a gente vai brigar. E tudo bem. Tudo bem. É uma escolha sua. Mas você vai tomar Vai banho. tomar banho. Ponto. E Isso. quando começa essa questão do banho? Porque, gente, como é comum. Mas é da criança. A Pietra nunca me deu trabalho pra tomar banho.
Não sei, A assim, Pietra? todo mundo... Não, eu não conheço nada, assim, nenhum estudo que fale sobre banho. isso. Sobre não Não, querer não sei, tomar vou banho. até pesquisar. Eu não sei, mas é algo comum, assim. Eu acho que é mais o banho pra é comum. falar pra mãe que O Bruno sempre Tipo amou assim, tomar não, banho, não agora ele não aceitar, quer né, ir. o que a mãe tá impondo naquela Exato, hora. eu acho que é questão de, tipo, enfrentamento mesmo. Mas escovar o dente, por exemplo, ela não reclama tanto. Eu acho que não gosta mesmo. Mas é porque assim. eu acho que escovar o dente é rapidinho. Mas eu banho acho que é talvez o banho é porque ela tem que parar o que ela tá fazendo pra tomar banho. É, não sei. E eu acredito que pode ser Pode isso. ser, pode ser. É, tipo, tá, sei lá, brincando, aí você fala, É. hora do banho. É assim? Aí tem que Fala? parar tudo, tem pode que tirar ser. roupa, tem que se É. trocar. E aí sabe É um que, às tempo. vezes, por exemplo, a Maria Alice, quando ela vai Pentear o tomar cabelo, banho... lavar o cabelo. É. Nossa, lavar o cabelo. Entendeu? É, Eu tem cortei o tudo. meu por causa disso. É uma briga. E aí, depois que passa essa grande fase aí dos 3 aos 4, 5 anos, que é a questão do reconhecimento, do tudo é não e tudo mais, e aí entra numa outra fase. É, na verdade, aos 3, né? 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, é a fase... Eu vou pegar a cola, mas se eu não me engano é a fase da confiança versus desconfiança. O que é que... Não, confiança versus desconfiança é a primeira. A segunda é a autonomia, que é quando você deve incentivar a autonomia da criança. Porque aí o que acontece, né? Eu não falei essa parte. Ele coloca como um pêndulo. Então, assim, a confiança versus a desconfiança. Ah, aquela etapa foi legal? Ah, ela foi legal, você cresce confiança. Não foi legal, porque você tem que passar de fase. Você vai passar de fase. Só que como que você vai passar? Do lado negativo ou do lado positivo? Então, ele põe esses dois extremos. Então, é confiança versus desconfiança. Ninguém cresce 100% seguro. Ninguém cresce 100% não. inseguro. Né? Ele coloca esses extremos, mas a gente tá ali dentro. Aí, vamos ver. E tem a autonomia, a mesma coisa. Então, assim, da birra, é muito importante a gente deixar a criança passar pela birra, isso tudo até por causa da questão psicossocial dela, da autonomia. E deixar escolher a roupa, deixar beber água, deixar fazer tudo. E aí é muito da birra também por causa disso, porque às vezes a criança ela quer fazer tudo, porque ela descobre que ela pode fazer as coisas. Só que às vezes ela não tem nem desenvolvimento físico pra fazer. Ela derruba a água, aí toda vez que Ela ela vai não pegar consegue. água, você fala assim, não pega água, porque você vai derrubar Meu tudo. marido tá nessa fase aí. Tudo que você dá na mão dele cai. Nossa, lá em casa o Felipe é igual. Eu até Acho que tá nessa fase. 41, ele tem. o mês do 41 é hoje. É a fase. É a fase É a fase deles. Os maridos derrubam É, tudo. Eu tô achando. Não Nossa, tá parando eles têm os nada. 3 a mesma idade, praticamente. É isso. Tá na mesma Lá em fase, casa eu uso pessoal. um termo assim, felipou. Tipo assim, mas é todo dia uma felipada, sabe? Todo dia. É alguma coisa. Ele já sabe, ele fica bravo com ele mesmo. Sim. De tanto que O derruba Guto as ontem, coisas. gente, foi inacreditável. Eu atravessei a rua com um copo de água na mão, com um bolo na mão. Eu fiz tudo com o copo. Equilibrista. Eu dei o copo só pra colocar o cinto de segurança. Era, sei lá, isso aqui, juro por Deus. Tava pouquinho acabando. de água. E eu só queria tomar água aqui, eu tô com dor de garganta. E eu queria tomar a bendita da água, que a gente tinha saído da missa. Eu dei segura pra eu colocar o cinto, por favor? Seguro. Ele conseguiu derrubar o copo nele. Não é possível. Gente, qual é a dificuldade de segurar um copo de água? Me É, explica. eles têm um pouco. Né? Acho que é essa safra aí. Eu acho que é a idade, é a É. idade. Acho que tô na fase. Eu Não vou. acaba, deixa Não, só não, ela terminar calma. essa fase. Peraí. Vai, Júlia. Vamos lá. Aí tem a autonomia versus vergonha e dúvida. Quem que falou da vergonha? Não teve alguém que falou alguma coisa da filha? Que... Ah, que a gente vai passar uma vergonha, né? Eu já passei. Não, que tá sempre... ela tá sempre... Não é com Magoada. Magoada, né? Magoada. Magoada. Magoada entra nessa de iniciativa versus culpa, que é de 3 aos 5 anos. A criança, vamos ver aqui um resuminho. A personalidade desenvolve uma iniciativa para explorar o mundo e sente culpa ao ser reprimida ou ter comportamento inadequado. Ela sente, aí ela fica brava, aí ela some. E aí você tem que ir lá. E aí, a gente agrada? Ai, meu Deus, eu não sei quando eu A gente agrado, passa na se eu psicóloga. Roberta, o case da Roberta. Não, eu- e ela é muito É. magoada. Muito. Você tá Muito. bem nessa fase. Mas eu acho Aí que fala isso assim pra ela, procura não fazer de novo. Melhor. É, tem Aí você não vai formas fazer mais de essa falar. E agora ela tem ciúme da minha sobrinha. E tudo é o ciúmes, porque eu fiz pra minha sobrinha. Eu falei, mas eu nem tava fazendo nada com ela, meu amor. Tá na hora Elas de ter tinham outro. ciúmes Tá na hora de ter entre outro. uma entre a outra? Não, na verdade, assim. Porque elas cresceram meio que A Pietra é brincando. bem desenvolvida até, né? Ela nunca teve muitos ciúmes, assim, gostava da irmã. Eu tenho um medinho disso. Ela ficou com ciúme só quando a Betina falou mãe. A primeira vez que a Pietra ficou com ciúme foi quando a Betina demorou pra falar. Quando ela falou mãe, a Pietra falou, oi? Parou. Isso, ela é Parou. minha mãe. Como assim, mãe? Ela é minha Aí mãe. ela...
Mas aí passou Ai, rápido. que legal. Passou rápido, assim, passou rápido. É, porque dá um medinho, tipo, né? Não sei, o Guto, ele acaba mimando muito a Betina, né? Então eu acho que... O Felipe também, acho que eles são meio... eles estão na crise aí. a crise do desenvolvimento. Então, não sei, acho que é bem dividido, assim. A Pietra é bem boazinha. Entendi. Ela vai sabe cobrar disso. isso. Não, mas ela sabe. Ela acaba cuidando, sabe? Ela ajuda a irmã, ela cuida da irmã, Então, a Fofa. Betina fica sempre numa situação de conforto. É a mãe, é o pai, é a irmã. Ela tá sempre numa situação É de caçula, conforto. né? A famosa caçula. Mas a minha irmã ficava muito... Porque minha mãe sempre falava isso, que eu era muito boazinha Isso. e a Fernanda não, porque Porque a Fernanda é mais nova. E etc. E aí, a grande briga dela, a grande raiva dela era o comparativo dela comigo. Eu nunca tive ciúmes dela, mas ela tinha de mim. Sim. Do comparativo do que minha mãe falava, de que a Roberta foi bem na escola, a Por que Roberta você não é fez como isso. sua irmã? Hã? Por que você não é como sua irmã? Exato. Mas sua eu irmã falo fazia. também isso. E aí ela se eu doía falo, eu muito. tô errada, né? Tô errada, eu sei. Mas eu falo, por que você não faz igual a Pietra? Por que você não faz igual a Pietra? E aí ela até hoje, tipo, assim, hoje não, já é adulta e tudo mais, mas quando ela era pequena, ela tinha uns ciúmes, assim, uma coisa muito grande, tipo, eu não sou a minha irmã. Sabe? Sim. De, tipo, do comparativo de que espera sempre que ela faça algo que eu fiz. A Betina responde isso também. É porque a Pietra eu sou eu. Eu falei, eu sei, eu tenho certeza disso. Mas você não precisa ser igual, você pode ser parecida. Você pode se espelhar. Você tá nas criando coisas. essa comparação entre elas. Essa competitividade, às vezes, entre as Sim. duas. Não da Pietra com ela, mas da Betina com a Pietra, né? E que acontecia comigo. Então, ela sempre fazia coisas e falava assim, mas a Roberta não fez, né? Então, assim... E isso foi muito ruim, assim. E ela tinha muitos ciúmes da minha relação com a minha mãe. Então, porque eu sempre fui a primeira, eu era muito apegada à minha mãe e tudo mais. Então, assim, esses ciúmes era muito grande da relação da minha mãe comigo, né? Então, isso mexia e deixava ela atordoada, sabe? E aí ela queria chamar atenção. Então, mas isso eu Aconteceu tento isso comigo. conversar com ela. Eu acho que ela não entende, até pela idade. Um dia eu acho que ela vai entender. E não é por mal. Eu não acho que é por mal, mas o primeiro, eu não acho que a gente gosta mais do primeiro. Eu já falei isso várias vezes. Mas eu acho que você aprende a ser mãe com o primeiro. E aí não interessa. Ser menino, menina, não interessa. O primeiro você aprende a ser mãe. Naturalmente, tudo que você passa com o primeiro é o primeiro. A gestação é a primeira. É uma a amamentação novidade, é a primeira, tudo é né? primeiro. Quando vem o segundo, você tá muito mais acostumada. Você tá vivendo numa zona muito mais de conforto. Então o segundo é muito mais relaxado. Se você tem o terceiro, minha Nossa Senhora, a criança já se cria sozinha, eu imagino. O Felipe é o terceiro. Se criou sozinho. Sim. Se criou sozinho. Isso, ninguém E ensinou não é ele a porque segurar mãe os não negócios direito, por isso que ele gostava. derruba. Entendeu? Felipe, primeiro a vamos mãe pegar tava o ali. copinho direito. Vai, vamos finalizar eu não aqui. posso nem Vamos lá, dizer que o Júlia. Guto pode Vamos ensinar. fases pra gente fechar. Vamos lá, dos 6 aos separando. 11 anos. A personalidade desenvolve a capacidade de indústria ou de ser reconhecida por sua produtividade. Então, essa fase de 6 aos 11 anos é a reconhecimento versus inferioridade. Então, é aquele momento, assim, da adolescência, né? Bem no início da adolescência, que tem vergonha de tudo, mico. E aí vem desse sentimento de inferioridade. E aí entra na adolescência, e ela é conhecida como identidade versus confusão de papéis. Achei que era ladeira abaixo. E ela bem vai dos confusão. 12 aos 18 anos. Então, o adolescente entra na puberdade e sofre grandes alterações em seu corpo e hormônio, iniciando a aquisição do corpo adulto. E aí ele tá numa busca mais frenética por formar sua identidade, né? Sim. E aí é na adolescência também que eles começam a questionar os pais, né? Uma coisa que eu aprendi, assim, que eu achei muito interessante sobre o adolescente, é que primeiro ele começa a aprender que a questão da esponjinha, né? Aprende. E quando chega na adolescência, ele vai ter as podas neurais, né? Então ele começa a, por exemplo, coisas que ele aprendeu que são desnecessárias, que não é mais importante. Que aí eu gosto muito daquele filme Divertidamente. É muito real, porque muito ele bom. foi feito com base científica.
E aí essas podas neurais, que é aquela coisa que fala até no filme assim, eu não preciso mais saber o nome de todas as princesas, sabe? Eu não preciso mais saber o nome de não sei o que. E aí ele começa a buscar adrenalina, então ele começa a se autorregular, assim, ele busca coisas que dão motivação. Todas as coisas do passado, ele não dá mais motivação, tipo, Sim. jogar hóquei já não é mais tão motivador, sabe? Sim. Então, ele começa a buscar motivações. E aí, eu tenho até um professor que falava pra mim assim, no seu filho adolescente, leve ele pra ter coisas que ele se desafie, tipo, esportes radicais, viagens que ele vai poder ter coisas diferentes pra fazer. Porque a gente, como adulto, quer o quê? Aquela viagem que você senta, que é o olha resort, mar, all inclusive. exato. Pra fazer vários E nada. que a criança fique na recreação. Vários nadas. Porque esses dias eu fui Isso, pra que é a assim, recreação. iludida, cheguei lá, além de chover todos os dias, o menino olhava pra cara do recreador, começava a chorar. E ele chorando de um lado e eu chorando do outro. Você pensando, meus dias de descanso. Não, Só eu que já não. tava, eu tinha ligado pro spa, não rolou nada. E aí, isso. o seu filho, o adolescente, ele só vai querer estar com você se ele tem emoção. Então, você tem que ir em locais que vai ter uma baladinha, ou que vai ter um grupo de jovens, ou que vai ter uma adrenalina. Então, pra você trazer a criança, adolescente pra perto de você, porque senão ele vai testar o quê? Ele vai testar droga, ele vai testar os desafios dele na rua, né? Então, assim, Sim. como eu De outra testo maneira. esses desafios e essa adrenalina, a nova emoção que é namoro, que é identidade, trazendo pra perto de você. O que também pra nós é difícil, né? Porque, assim, você tem que sair... Você começa a sair da sua zona de conforto desde que nasce. Porque, Sim. assim, cada uma das fases... Você acaba tendo que ser uma pessoa diferente. E os Sim. pais também têm que se adaptar ao momento, né? Que o filho, acho que tá passando e entender ali o momento e trazer pra vida deles Sim. o momento que o filho tá Na verdade, passando e também se conectar com aquilo. exato. Eu acho que isso também é importante. Eu acho que Seu essa filho é conexão tem que ser adolescente, desde então faz cedo, essa né? questão de esporte radical, leva pra lugares que efetivamente combina com ele, né? Pra não ficar chato. Se ele não vai querer estar com você. Não vai querer Exatamente. sair, né? com a Uma gente. coisa Não sai mais simples com para adolescente é escutar. A gente não tem muito escutativa, né? E então, quando a criança, o adolescente vai falar, a gente, que saco, não escuta, não dá atenção. Só a gente que fala. Só a gente que fala, e quando fala é pra dar sermão. Sim. E então, assim, a gente fala, mas ele não quer conversar com a gente. Pô, quando não quer, a gente não ouve, sabe? A Sophie fala pra caramba. Eu gosto de conversar. Eles ensinam Imagina. vários memes, né? Eles ensinam as coisas, né? Eu tô com tudo lacrou Umas agora. pérolas. Falou, As já meto pérolas. lacrou. Tô adorando. Não, eu escuto um negócio novo, eu vou pra ela, falo, Sofia, o que é isso? Eu também. Falei, meu Deus, eu cheguei nessa fase da Não, vida. e ela me conta várias coisas. Ô, filha, o que significa isso? É isso. Que ótimo. Ai, vou adoro. usar. Vai atualizando, gente. Eu acho. É uma jornada. Resumindo, Exatamente. é uma jornada. É uma jornada. Júlia, obrigada. Nada, Beijo, obrigada tchau. a vocês. Senão o Daniel me mata. Já ele vai cortar sem tchau. Não vai dar pra dar tchau Não vai hoje. nem se despedir. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Até o próximo.